Eu sou o professor Paulo Roberto e nesse mini vídeo eu vou dar algumas dicas de como fazer quadros e tabelas para melhorar a sua monografia e as suas petições jurídicas. Vem comigo! Eu estou realizando um mini curso na internet, dividido em pequenas aulas de 10 a 15 minutos, que tem como finalidade dar algumas dicas para vocês sobre como fazer um bom trabalho científico. Então, são dicas que envolvem metodologia, redação, preparação, como selecionar as leituras, enfim, várias dicas que certamente serão úteis para o seu trabalho científico e também podem ser aproveitados para a elaboração de peças jurídicas. Na mini aula de hoje, nós vamos entender o que são tabelas, o que são quadros, e como que isso pode ser utilizado para a monografia e também para as peças jurídicas. Observem esse slide. Isso aqui é uma cópia de uma monografia de um antigo aluno, que ele está analisando a composição das câmaras municipais aqui no Brasil. Então, vejam esse texto que diz que, para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de, 9 vereadores nos municípios que têm até 15 mil habitantes. 11 vereadores nos municípios de mais de 15 mil habitantes e de até 30 mil habitantes. 13 vereadores nos municípios com mais de 30 mil habitantes e até 50 mil habitantes. 15 vereadores, etc, 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 etc. Analisem e reflitam sobre esse texto. Observe que ele traz aqui uma informação que é interessante, que pouca gente conhece, que é a composição das câmaras municipais, né? Por que tem municípios que têm tantos vereadores e outros que têm mais ou outros que têm menos? Ele traz aqui uma informação interessante. Mas a forma que ele coloca essa informação, a forma que ele transmite essa informação para o seu leitor é muito ruim. Não está errado, mas é muito ruim. Porque, veja, ele coloca essa informação num parágrafo só, que é uma sequência interminável de números, né? Então, são números que envolvem a quantidade de vereadores, são números que envolvem a quantidade de habitantes. E aí é tanto número que a informação que ele coloca vai se perdendo. Então, veja, dificulta até mesmo a leitura, porque o leitor está na página 49. Então, ele já leu bastante coisa. Então, quando chega na página 49, ele se depara com uma sequência grande de linhas, com uma quantidade imensa de números que são escritos da mesma forma, são colocados da mesma forma. Qual que é a tendência do leitor? Fazer exatamente aquilo que eu fiz, ou seja, ler até a terceira ou quarta linha, quando muito, e depois ir lá para o final do parágrafo e já continuar a leitura a partir da página 50, 51, etc. Ou seja, o conteúdo que o autor dessa monografia colocou aqui ficou perdido. Teria sido muito melhor se ele tivesse colocado essas informações num quadro, como eu ressalto aqui, né? Uma tabela, ou então um quadro, né? Então, a informação que ele coloca aqui se perde. Todo o trabalho que ele teve se perde. Se é uma informação importante, necessária, vital para o trabalho dele, o leitor vai, com certeza, pular. Ou então, se o leitor lê tudo isso aqui, vai ficar perdido, porque é apenas um monte de número. E se por acaso o leitor precisar voltar e identificar algum município em especial, alguma característica especial, também vai ser difícil. Se você coloca esse tipo de informação numa peça jurídica, pode acontecer do juiz
não ler, ou então bater o olho e já passar para uma outra página. Ou seja, isso é muito comum entre os leitores, de forma que você perde a sua informação. Então, eu recomendo fortemente que seja adotado por conta desse tipo de situação, que é uma situação corriqueira que a gente vê nas monografias, que vocês adotem o procedimento de fazer tabelas e quadros. Vamos ver o que é uma tabela. Então, a tabela é um conjunto de dados estatísticos dispostos em determinada ordem de classificação que expressam as variações quantitativas de um fenômeno cuja finalidade é resumir ou sintetizar dados. Então, a tabela ela é formada por números, e esses números são destinados a fornecer dados estatísticos, né? Ou seja, a tabela ela vai expressar variações quantitativas, e ela tem como objetivo resumir ou sintetizar dados. Temos aqui uma tabela que trata da estrutura fundiária do município de Bandeirantes, situado no estado do Paraná. Então, a tabela, ela tem alguns elementos. Primeiro, um número, depois um título, e aí o conteúdo da tabela, que é a informação, né, resumida ou sintetizada, né, são os dados estatísticos que você quer passar, e a fonte. Então, aqui o autor do texto, ele está dizendo, né, que do que está se tratando a tabela, ou seja, estrutura fundiária do município de Bandeirantes. Então, é isso o conteúdo que a tabela vai trazer. Então, a tabela, ela traz uma coluna, as categorias fundiárias. Então, o minifúndio, a pequena, a média e a grande propriedade. A outra coluna é a quantidade de imóveis que o município de Bandeirantes possui em relação a cada uma dessas categorias fundiárias. Então, minifúndio, o município de Bandeirantes tem 731 imóveis rurais. Pequena propriedade, o município de Bandeirantes tem 371 imóveis rurais, e assim por diante. A outra coluna traz a porcentagem, né, dessas categorias fundiárias no município de Bandeirantes. Então, o minifúndio ocupa 60% dos imóveis rurais no município de Bandeirantes. E a outra coluna é a área ocupada por cada uma dessas categorias fundiárias no município de Bandeirantes. Então, os imóveis que são considerados minifúndios ocupam 16% do território do município. Então, esse aqui é o conteúdo da tabela. A tabela ainda tem um número, então aqui é o número 2.2, mas normalmente você coloca o número da tabela sempre em ordem crescente. Então, a primeira tabela que você faz no seu trabalho é a tabela 1, a segunda tabela que você faz no seu trabalho é a tabela 2 e assim por diante. Toda tabela tem um título também, que deve estar relacionada com conteúdo. Observem a data, né? Normalmente é necessário colocar alguma referência, algum marco temporal, alguma referência temporal na sua tabela, né? Porque esse levantamento foi feito numa determinada época, quando? 2006. E, além disso, a tabela tem a fonte, né? Então, de onde você tirou esses dados? Então, foi você que pesquisou? Foi você que foi até o município? Foi você que contou isso, né? Neste caso, não foi. Então, quem foi o que fez isso? Foi o Reis. Se você, por acaso, foi lá na sua fonte, por exemplo, neste caso aqui, Reis 2008, e esses dados aqui estavam lá no trabalho do Reis, escritos, né, em linhas, e aí você teve a ideia, não, deixa eu colocar esses dados aqui em forma de tabela, como é que você tem que fazer? Exatamente do jeito que está aqui, colocando a fonte Reis 2008, Reis et al. 2008, porque afinal foi lá que você pegou esses dados. Só que quem teve a ideia de fazer a tabela foi você. Então, aí você coloca organizado por e o seu nome, ou então elaborado por e o seu nome. A vantagem da tabela é que a informação está aqui,
né? O leitor, ele bate o olho, ele já percebe, né, que o minifúndio tem 731 imóveis lá no município de Bandeirantes, a pequena propriedade tem tanto, ele já vê isso esquematizado, e juntamente com outras informações, né? Então, ele não precisa ficar lendo aquele conjunto grande, né, aquela sequência interminável de linhas, aquela coisa cansativa. A tabela ela traz uma visualização muito mais eficiente do conteúdo, das informações que você quer passar. Por isso que é altamente recomendável fazer as tabelas. Como tem essa visualização, e essa é a segunda vantagem, a tabela dá um descanso na leitura, né? Então, o leitor ele está vindo aqui, ele está lendo frase por frase, parágrafo por parágrafo, e aí, de repente, ele dá um descanso na leitura. Então, ele para de ler essas frases e aí tem uma tabela. Esse descanso é bastante importante no fluxo da leitura. Quando ele retomar a leitura, ele vai retomar com muito mais atenção. Então, esse também é um segundo motivo pelo qual a tabela ela é importante. Então, eu falei de visualização, falei nesse break da leitura, e aí, outra coisa importante é que a tabela, ela permite com que o leitor ele possa voltar às informações que você está colocando e ter um acesso muito fácil. Depois da tabela, você não pode deixar o seu leitor no vazio. É preciso fazer uma análise da tabela. Então, essa daqui é uma terceira vantagem. Quer dizer, você vai gastar as linhas fazendo análise da informação. E aí o leitor ele tem a condição de voltar à tabela para acompanhar essa análise, se for o caso. Isso facilita muito a leitura, e ao facilitar a leitura, o leitor tem a condição de absorver e refletir melhor sobre as informações que você, enquanto autor da monografia, está passando. Neste exemplo aqui foi apresentada essa tabela com essas informações, ou seja, quais são as categorias fundiárias que tem no município de Bandeirantes. Então, aí, depois da tabela, você poderia, por exemplo, fazer a seguinte análise. Observe que no município de Bandeirantes, o minifúndio corresponde a 731 imóveis, e esses 731 imóveis correspondem a 60% da quantidade dos imóveis rurais do município, e eles ocupam uma área de 16% do município. A grande propriedade, por outro lado, se apresenta em um número bem inferior ao minifúndio. Então, são apenas 24 grandes propriedades rurais no município de Bandeirantes, contra 731 minifúndios. Então, a quantidade de imóveis ela é muito diferente. A grande propriedade ela corresponde só a 2% dos imóveis rurais do município de Bandeirantes, enquanto o minifúndio corresponde a 60% dos imóveis rurais do município de Bandeirantes. Então, a diferença aqui ela é muito grande. Agora, a grande propriedade rural ocupa 32% da área total do município, enquanto o minifúndio ocupa apenas 16%. Ou seja, apesar de ter bem menos grandes propriedades no município de Bandeirantes em relação aos minifúndios, a grande propriedade ocupa uma área muito maior do que os minifúndios. Então, esse tipo de análise, e aqui dá para fazer várias outras, né? Que a gente não é o caso da gente perder tempo em relação a isso. Então, depois que a tabela é apresentada, faça a análise da tabela. Não deixe o seu leitor no vazio. Não adianta nada apresentar uma tabela dessa sem que haja uma análise correspondente. O trabalho científico, o trabalho acadêmico, ele é justamente para que seja feito análise. Simples descrição não é ideal no trabalho acadêmico. Da mesma forma que numa petição. Ele vai colocar a informação e ele vai fazer uma análise jurídica. Eu sempre digo, a monografia ela é muito útil para o aluno como um ensaio do trabalho jurídico que ele vai exercer no futuro. Agora vamos ver o que é um quadro. O quadro é uma apresentação composta por linhas e colunas com uma moldura. Até aí é a mesma coisa que uma tabela, né? Uma tabela tem linhas e colunas
colocadas dentro de uma moldura. Só que o quadro ele é empregado para apresentar um conteúdo teórico. Então, diferentemente da tabela, que é apresentado dados numéricos de forma estatística, o quadro ele apresenta um conteúdo teórico, como, por exemplo, classificação, comparações, dados numéricos, sim, pode ter dados numéricos, mas sem tratamento estatístico. Como a gente viu, dados numéricos com tratamento estatístico devem ser apresentados em tabelas. Neste slide, eu apresento um quadro que eu fiz na minha dissertação de mestrado, só para vocês terem uma ideia. Então, o quadro ele tem os mesmos elementos da tabela, o quadro tem que ter uma numeração sequencial, né, conforme a quantidade de quadros que você vai inserindo no seu trabalho, um título do quadro, que tem que corresponder ao conteúdo, o conteúdo, né, do quadro, ou seja, as informações que você quer passar para o seu leitor, a fonte, ou seja, de onde você tirou essas informações, e a organização, ou seja, quem elaborou. Este quadro aqui, ele é destinado a comparar uma lei, que é o Código Florestal, com um projeto de lei que, na época, tinha intenção de mudar o Código Florestal ou então substituí-lo. Então, o que eu fiz? Eu peguei um instrumento do Código Florestal, que se chama reserva legal, que é uma forma de proteção ambiental, né, da propriedade rural. Algumas características da reserva legal que eu coloquei aqui nessa coluna, por exemplo, qual a porcentagem de reserva legal que toda propriedade que está situada na Amazônia Legal tem que ter. Essa segunda coluna tem a especificação das características de acordo com o Código Florestal. Então, por exemplo, para as propriedades rurais situadas em áreas de floresta na Amazônia Legal, a reserva legal equivale a 80% da área total da propriedade rural. E nessa outra coluna aqui, eu coloquei a proposta do projeto de lei, ou seja, o que o projeto de lei propunha de mudanças. Então, no caso desta linha, que é a linha da porcentagem de reserva legal para a Amazônia Legal, a proposta do projeto de lei era reduzir, né, de 80% para 50%. Se eu estou comparando uma lei com um projeto de lei, é claro que eu peguei isso aqui, eu li a lei, então eu tenho que colocar como fonte a própria lei, né? Então eu coloquei aqui Brasil 1965 e Brasil 1999, ou seja, é a lei de 65 atualizada por uma outra de 99, e o projeto de lei que eu estava analisando, estava tramitando no Senado, então por isso que eu peguei Senado e a data, o ano que o projeto de lei foi proposto. Não vale a pena agora a gente tratar como se faz a citação dessas fontes. A gente vai ter uma aula específica para falar sobre isso. O que eu quero passar para vocês é que é necessário colocar as fontes nos quadros e nas tabelas, ou seja, de onde se tirou essas informações. Organização. Se fui eu, enquanto autor do trabalho, né, se fui eu que fiz o quadro, tá? Eu tive a ideia de fazer o quadro, eu sou o autor intelectual do quadro, então eu coloco que o quadro foi organizado por mim. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei a lei e eu li. Eu peguei o projeto de lei e eu li. Aí eu tive a ideia de, ao invés de escrever várias linhas comparando o código, a lei com o projeto de lei, eu tive a ideia de colocar no quadro. Então, eu sou o autor intelectual do quadro. Então, eu coloco que o quadro foi organizado por mim, né? Então, eu coloco organizado e o meu nome. Ou então, elaborado por e o meu nome. Agora, se eu, por acaso eu pegar esse quadro de um outro trabalho, simplesmente copiar e colar, eu vou colocar aqui como fonte o trabalho. Se vocês pegarem esse quadro, copiar e colar no trabalho de vocês, ou então simplesmente copiar, né, escrever, mas copiando exatamente o que está aqui, e vocês colocarem fontes, as leis, do jeito que eu coloquei aqui, vocês estarão cometendo plágio.
Por quê? Porque vocês não foram nas leis, vocês foram no Paulo, vocês pesquisaram no Paulo essas informações. Então, foi o Paulo que foi até a lei, pesquisou, foi até o projeto de lei, pesquisou, analisou, construiu o quadro, fez a comparação. Então, vocês têm que dar crédito para o Paulo, que no caso sou eu. E aí, as fontes que você utilizou para a elaboração do seu quadro, você vai colocar de forma integral lá no final do trabalho nas referências bibliográficas. Aqui nós temos um outro exemplo de um quadro que eu tirei da minha tese de doutorado. É um quadro onde eu estou comparando dois instrumentos jurídicos do direito fundiário, que é a legitimação de posse e a regularização fundiária. Então, neste caso aqui, a legitimação de posse ela é prevista pela Instrução Normativa do INCRA número 31 e a regularização fundiária é prevista na Instrução Normativa do INCRA número 32/2006. Então, o que eu fiz? Eu comparei. Tá? Então, em vez de ficar escrevendo a comparação em linhas e cansando o meu leitor, e aí fazendo com que essas informações que são interessantes, elas fiquem perdidas no meio de tanta linha, eu coloquei este quadro aqui. Eu coloquei uma coluna com legitimação de posse e coloquei a outra coluna com outro instrumento jurídico, que é a regularização fundiária. Os dois instrumentos são muito parecidos, mas existem algumas diferenças. E na primeira coluna eu coloquei as características que eu quero comparar. Então, por exemplo, qual é a área de cada um? Então, a legitimação de posse é destinado a regularizar áreas de até 100 hectares. A regularização fundiária, não. Ela já é destinada a regularizar áreas de 100 até 500 hectares. Então, percebe? Eu estou comparando os dois instrumentos. De novo, o quadro, ele permite essa interrupção da leitura, ele dá um tempo na leitura e o leitor ele vai para o quadro, aí ele bate o olho, ele já vê uma coisa diferente, os dados ficam melhores organizados no quadro e as informações elas ficam mais disponíveis se o leitor precisar voltar. E aí eu deixo para fazer a análise depois do quadro. Então, os dois instrumentos jurídicos são destinados a regularizar ocupações de terras públicas rurais pertencentes à União dentro da Amazônia Legal. A finalidade é a mesma. A única coisa é que a legitimação de posse é até 100 hectares e a regularização fundiária é de 100 a 50 hectares. Enfim, percebam que como o quadro ele é vantajoso no trabalho acadêmico de vocês. E aqui, de novo, né, eu coloco as fontes, né, Brasil.incra 2006A, Brasil.incra 2006B. Eu vou explicar numa outra aula por que eu coloquei 2006A, 2006B. Mas aqui eu quero apenas mostrar que as fontes que eu coloquei aqui, eu tenho que colocar de forma completa lá no final do meu trabalho nas referências bibliográficas. Então, essas informações eu retirei das duas instruções normativas, por isso que a fonte são essas duas normas jurídicas. Agora, fui eu que organizei este quadro, fui eu que fiz esse quadro, fui eu que li as duas instruções normativas e tive a ideia de construir este quadro para comparar as principais características desses dois instrumentos, para facilitar o meu leitor. Então, se você, por acaso, no seu trabalho, quiser copiar esse quadro do meu, você pode. Só que na hora de colocar as fontes, você vai colocar fonte Paulo. A fonte ela tem que ser colocada corretamente para evitar o tão temido plágio. Bem, eu espero que essa mini aula tenha ficado claro para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco a fazer quadros e tabelas. E se ficar alguma dúvida, vocês podem fazer alguma pergunta, que a partir da pergunta de vocês eu elaboro outras mini aulas. Muito obrigado e até a próxima mini aula.